Se você acordasse numa casa cheia de armadilhas com um monte de estranhos e descobrisse que um psicopata te envenenou e a única forma de escapar é vencendo as armadilhas, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar um grupo de estranhos tentando sobreviver a esse jogo doentio, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o Jigsaw em Jogos Mortais 2. Esse cara está prestes a ter um destino horrendo. Michael acorda em uma sala estranha e logo percebe que estava com um dispositivo mortal armado em seu pescoço, mas o que mais chama sua atenção é seu olho, que estava completamente ferido. Então, enquanto ele olhava em volta tentando entender o que estava acontecendo, uma televisão em suas costas se liga e Jigsaw inicia mais um de seus jogos, dizendo que Michael sempre observou os outros e era um ótimo informante, e por isso ele queria saber se Michael estava disposto a olhar para dentro de si ao invés de olhar do lado de fora. E aí ele conta que tinha criado uma armadilha especial presa em seu pescoço que iria perfurar sua cabeça em alguns minutos, e a chave para abri-la estava em seu olho, mas que agora era a vez dele fazer sua escolha, viver ou morrer. Desesperado para sair dali vivo, o cara acaba acionando a armadilha e corre até a maleta pegando um bisturi, que infelizmente ele já sabia para que servia. Com muita dificuldade, o homem tenta tirar a chave do seu olho, mas acaba deixando o medo lhe dominar e é finalizado em poucos segundos pela armadilha. Ok, Michael poderia facilmente ter sobrevivido a essa situação, já que de todos os jogos de Jigsaw até aqui, esse foi o único que não teve um limite de tempo pré-estabelecido, já que quem realmente decidia quando o jogo começava era o próprio Michael, pois só ele conseguiria acionar o mecanismo da armadilha. Sabendo disso, ao invés de se desesperar, o cara deveria ter sentado e pensado bem em formas de conseguir escapar dali, já que o medo atrapalha a tomada de decisões e influencia diretamente nos resultados. A primeira coisa a se fazer nessa situação é checar se seu olho ainda estava funcionando bem, já que a maior preocupação dele, além da dor absurda, é ficar sem enxergar, mas já que aquela chave estava literalmente dentro do seu globo ocular, era pouco provável que ele vai enxergar com aquele olho novamente. Com essa informação, o homem deveria desconectá-lo o mais rápido possível, tornando mais fácil a extração da chave e passando pela dor de uma vez só. Ou ele poderia tentar a sorte e ficar sentado até a polícia encontrá-lo, já que o corpo humano consegue viver até 3 dias sem o consumo de água. Talvez os oficiais conseguissem achá-lo antes que o Michael morresse de sede. Agora, observando bem a armadilha, é possível ver o que estava prendendo ela em seu corpo. Além dos cadeados, são as tiras de couro em volta do seu corpo. Sabendo disso, Michael poderia tentar cortá-las usando o bisturi. Seria um trabalho longo e demorado, mas ainda é mais garantido que tirar o próprio olho. Depois desse incidente, conhecemos o detetive Eric, que estava indo até a delegacia buscar seu filho Daniel, um garoto revoltado que foi preso depois de roubar algumas coisas. Irritado, Eric vai dando um sermão no garoto durante o caminho até sua casa, mas eles acabam se desentendendo e o policial perde a linha gritando com o jovem, que decide ir embora para a casa de sua mãe. Só que alguns dias depois, Eric se arrepende do que fez e tenta ligar de volta para o garoto, mas quando ele pensa que seu filho tinha retornado a ligação, ele descobre que era apenas seu comandante, avisando de um corpo encontrado. Chegando lá, Carrie conta que um dos guardas reconheceu o corpo como Michael, um informante de longa data da polícia, mas como ele era mais próximo de Eric, o tenente decidiu esperá-lo para fazer o reconhecimento do corpo. Mas o policial reconhece o cara rapidamente, e ao ver a marca de um quebra-cabeças gravadas na pele do Michael, Eric diz que vai embora, pois não queria participar disso. Mas Carrie pede que ele olhe mais de perto, já que Jigsaw deixou essa mensagem personalizada para Eric no teto, mostrando que mesmo que o policial não quisesse, agora ele estava inserido no caso. E aí eles vão até a delegacia ainda discutindo, e Carrie pede ajuda do homem para pegar o Jigsaw, mas Eric fala que não era mais o parceiro dela, deixando a mulher extremamente irritada. Ao ficar sabendo disso, o homem não consegue nem dormir à noite direito. E como podemos ver aqui, o estresse gerado pelo trabalho na polícia fez com que o detetive Eric perdesse bastante cabelo. E isso é um padrão que vemos até mesmo no TEP, nos Jogos Mortais 1. Porém, diferente das armadilhas complexas do Jigsaw, esse problema pode ser facilmente resolvido com os produtos da Manual, a patrocinadora do vídeo de hoje. Caso vocês não saibam, galera, cerca de 30% dos homens sofrem com quedas capilares antes dos 30 anos, 50% dos homens aos 50 e quase 80% dos homens aos 70 anos. Ou seja, você aí que está me assistindo pode acabar enfrentando esse mal durante sua vida. E mesmo que falar para um homem se cuidar mais nos dias de hoje ainda seja um tabu, isso é muito importante para ter uma qualidade de vida melhor e se sentir mais confiante no dia a dia. E é aí que a Manual entra para facilitar as coisas, já que basta você clicar no primeiro link da descrição e responder um questionário simples para adquirir os produtos da Manual. A partir daí, as suas respostas vão ser avaliadas por um médico especialista que vai recomendar o melhor tratamento para o seu caso. E essa avaliação e todo acompanhamento clínico não tem qualquer custo adicional. E o melhor de tudo, sem passar por salas de espera constrangedoras, ou ir em farmácias comprar remédios, porque todo o tratamento vai chegar na sua casa com uma caixa bem discreta, para não chamar a atenção indesejada de ninguém. E para melhorar ainda mais, você será acompanhado por uma equipe médica durante todo o seu tratamento, para te auxiliar em alcançar o melhor resultado possível. E o tratamento ajuda tanto em casos iniciais de perca capilar, quanto em casos mais avançados. Porém, o tratamento é contínuo, já que a calvície infelizmente não tem cura. E os resultados são mais aparentes após o 4º mês de uso seguindo as indicações médicas.
E como eu nunca deixo vocês na mão, usando o meu código da F40, você ainda ganha 40% de desconto no primeiro pedido, que já é uma grande ajuda, já que a Manual tem frete grátis para todo o Brasil. Só que tudo isso é por tempo limitado, então vão o mais rápido possível até o site deles clicando no primeiro link da descrição, e não perca essa oportunidade de cuidar mais de si mesmo. Depois de colocar os produtos da Manual em sua lista de compras, Eric acaba pegando no sono e começa a repassar as imagens do crime em sua cabeça, percebendo que os cadeados tinham a logo da fábrica abandonada Wilson Steel. Com isso, o homem rapidamente liga para seus colegas, contando o que descobriu, e eles planejam uma invasão ao local o mais rápido possível, para que o assassino não consiga fugir novamente. Logo, a equipe invade o edifício, procurando qualquer pessoa que pudesse prender, mas ao abrir uma porta, os soldados veem um boneco do Jigsaw aparecendo, e depois de uma risada, o boneco ativa uma armadilha que quebra a perna de um dos guardas, que cai empurrando seus colegas das grades de ferro. Em seguida, uma corrente elétrica é liberada, torrando os guardas. Ao ouvirem seus gritos, o resto da equipe invade e sobe as escadas tentando evitar cair em outra armadilha. E em um dos cômodos, eles encontram John sentado, fazendo uma refeição. Então eles rendem o velho, pedindo que ele fique de joelhos. Mas John já estava muito doente devido ao câncer que estava destruindo lentamente seu corpo. E aí Eric se aproxima zombando do assassino e perguntando se estar prendendo ele nesse momento era perto o suficiente. Mas antes que fosse embora, Jigsaw pede que Eric fique e ajude a solucionar o problema que estava naquela sala. Indo até lá investigar, o cara encontra algo que muda totalmente a situação. Nos monitores ele vê vários vídeos do Derrotando Filmes e decide deixar o like para fortalecer o canal, já que não custa nada e ajuda demais o canal a crescer. Em outro monitor ele vê que mais um jogo doentio estava prestes a começar, só que agora com várias pessoas de uma vez, e uma delas era seu filho Danny. Isso faz o detetive surtar, e ele volta até John cheio de ódio, perguntando onde estava seu filho, mas o cara apenas conta que descobrir essa informação era parte do jogo. Só que a polícia tinha apenas 2 horas para descobrir antes que o gás venenoso que foi liberado no local explodisse os jogadores de dentro para fora. Com dúvidas se isso era real ou não, Eric pega um celular emprestado com Carrie e tenta ligar para seu filho, mas tudo que ouve é a voz de Jigsaw na caixa postal, indicando que tudo aquilo era bem real, e que seu filho estava prestes a morrer. Bom, levando em consideração de que nesse ponto da história, Jigsaw já é um serial killer extremamente famoso, e sabendo que ele é o mestre das armadilhas, que inclusive já finalizou um policial em uma delas, é bem óbvio que vão ter armadilhas nesse local. Portanto, antes de fazer uma invasão às pressas, todos os soldados deveriam ficar muito atentos aos arredores, para evitar de serem finalizados ou explodidos por uma espingarda. Além disso, tem algo suspeito nessa captura do assassino, já que John está quase morto e deixou pistas para que o detetive Eric o encontrasse. Portanto, ele provavelmente se deixou ser capturado e tem algum plano maléfico que envolva o detetive. E visto que ele já está emocionalmente envolvido com o caso, a polícia tinha que tirá-lo da operação o mais rápido possível, já que isso abre brecha para Jigsaw chantagear o homem e conseguir vantagens. E isso já indica que os policiais, incluindo Eric, fazem parte desse jogo. Sabendo disso, a primeira coisa que eles deveriam reparar é que John está muito debilitado para conseguir fazer qualquer coisa, já que aparentemente o câncer consumiu grande parte de sua saúde. Portanto, isso torna óbvio que tem alguém lhe ajudando. Afinal, como um homem naquele estado conseguiria capturar aquelas 7 pessoas e trancá-las naquela sala? Então, levando em conta que John tem um cúmplice, a polícia deveria começar a procurar o suspeito e interrogar John na tentativa de obter alguma resposta. Portanto, enquanto uma parte da equipe cuida de tentar descobrir onde o jogo estava acontecendo, a outra parte deveria pegar um polígrafo e interrogar John, tentando ser o mais direto nas perguntas. Assim, caso ele minta, todos saberão imediatamente e terão mais chances de desviar das pistas falsas do psicopata. Eric também deveria ter escutado melhor a mensagem na secretária eletrônica do seu filho, pois poderia conter alguma pista na gravação. Afinal, o Jigsaw sempre deixa pistas em seus jogos. E por último, a equipe policial deveria mover Jigsaw para outra localização, pois esse psicopata adora observar os seus jogos acontecendo, e privar ele disso com certeza vai deixar o velhote meio ansioso, pois abriria uma brecha para você jogar com ele também, inventando coisas e tentando retirar pistas do Jigsaw. Enquanto os policiais tentavam entender o que estava acontecendo, no local do jogo, Daniel e Laura ficam sentados com medo, enquanto Addison tenta desesperadamente abrir a porta. Já Jonas estava tentando acordar a única garota que ainda estava apagada, mas sem sucesso. Nesse momento, Addison pergunta o que estava acontecendo, e Gus diz que isso era obviamente um sequestro, e começa a ficar desesperado, falando que viu um filme onde um homem passou 9 anos sendo mantido em cativeiro após ser sequestrado. Com isso, Laura fala que o sequestrador deve estar ouvindo, já que tem uma câmera no local, mas Daniel fala que aqueles aparelhos só transmitiam imagem, sem áudio. Só que Xavier pede que todos parem de reclamar e comecem a fazer alguma coisa para sair dali. Só que Harrison pede que todos fiquem calados, pois ela estava ouvindo um tic-tac atrás da porta. Nesse momento, Amanda acorda desesperada, perguntando onde estava. Só que quando Jonas conta que todos ali estavam na mesma situação e que acordaram naquele quarto sem saber o que estava acontecendo, a mulher surta e começa a procurar pelo local atrás de alguma pista, já que ela era a única sobrevivente que conseguiu escapar de um jogo do Jigsaw. Vasculhando o local, ela encontra um tijolo solto, e atrás da parede ela acha uma fita, dizendo que tudo que o grupo precisava saber estava ali. Quando ela toca, Jigsaw conta que dentro de 3 horas a porta será aberta, mas ele só tem 2 horas de vida,
vida, já que estavam respirando uma substância venenosa desde a hora que chegaram ali. Porém, o assassino espalhou antídotos pela casa toda, e tudo que eles precisavam fazer era jogar os jogos e pegar o seu antídoto para poder ficar vivo até a hora de escapar. Um deles estava no cofre no meio da sala, e todos ali tinham uma combinação atrás de suas mentes. Mas para achar a ordem correta da senha, eles teriam que passar pelo arco-íris. Além de que, se descobrissem o que todos ali têm em comum, saberiam a razão de estarem no jogo, e como sempre, o X marca o lugar, e assim ele inicia o jogo. Assim que a gravação se encerra, todos perguntam a Amanda como ela sabia encontrar a fita, mas Xavier não liga para nada disso e nota um bilhete no chão com uma chave, dizendo que aquilo não deveria ser colocado na porta. Só que ele não se preocupa com as regras e ativa a tranca que dispara um tiro finalizando Gus, que estava espiando pelo olho mágico. Então Amanda explica que aquilo era um jogo de Jigsaw e que para sobreviver eles teriam que jogar pelas regras. E aí Jonas pergunta como ela sabia disso, e Amanda revela que já sobreviveu a um dos jogos. Bom, Amanda parece saber o que está fazendo e isso é ótimo, já que geralmente os jogos de Jigsaw sempre têm vários enigmas e são extremamente difíceis de serem interpretados ou resolvidos. Mas conhecer alguém que sabe como funciona a mente desse psicopata ajuda a resolver os enigmas mais rápido e evitar mortes desnecessárias. Seguir seus conselhos nesse momento é a melhor chance de que todos sobrevivam, mas é claro que ele sempre tem que tomar cuidado com o que ela diz e avaliar o seu comportamento. Afinal, todos aqui estão desesperados para conseguir um antídoto, inclusive ela. Isso quer dizer que Amanda vai fazer de tudo para tentar pôr as mãos em uma seringa e se salvar, mesmo que isso signifique que outra pessoa vai morrer, já que ela fez isso no passado sem pensar duas vezes. Mas a verdadeira pergunta é por que ela estava ali se ela já tinha ganhado um jogo. Quanto à morte de Gus, isso poderia ser facilmente evitado, pois os sobreviventes já sabiam que Jigsaw era um serial killer que matava as pessoas através de armadilhas. Portanto, tentar quebrar suas regras levaria todos a uma morte mais rápida, mas ao menos o sacrifício do cara serviu para provar que todos ali estão realmente correndo risco de vida. Portanto, eles deviam seguir as instruções do assassino e conversar entre si para descobrir a razão de estarem ali, pois não tem motivos para guardar segredos quando sua vida depende disso. Fora que, de acordo com o enigma, os números estão atrás da sua mente, e conhecendo a psicopatia literal de Jigsaw, Amanda deveria começar a olhar as partes de trás da cabeça dos outros, à procura de números que pudessem indicar o código. Afinal, o tempo está passando. Depois de ver um dos jogadores sendo finalizados na frente do seu filho, o detetive vai até John perguntar o que ele queria. Então o psicopata conta que apenas queria conversar a sós com o detetive, e essa é a única forma dele ver seu filho novamente. Mas o policial avisa que se algo acontecesse com Daniel, ele iria ferir John de formas inimagináveis. Mas o velho fala que estava com câncer, e que não tem nada nesse mundo que pode lhe causar mais dor. Irritado, ele vai contar o que o assassino disse a Carrie, e ela pede que Eric fale com o cara. Mas Rigg não gosta nada da ideia, e conta que em alguns minutos conseguiria fazer John falar tudo. Só que a mulher não gosta nada dessa ideia, sabendo que o velho não ia falar diante de violência, e implora para Eric falar com ele, prometendo que o detetive não perderia seu filho de novo por culpa dela, indicando que os dois talvez tiveram um caso no passado. Em seguida, o policial deixa um walkie-talkie na sala dos monitores e leva um consigo para passar informações para sua equipe. Mas John apenas fala que queria jogar um jogo, onde as regras eram que Eric devia ficar ali e lhe escutar durante um tempo. Assim seu filho iria ser achado em um local seguro. E aí Eric pergunta se o velho gostaria de ser chamado de John ou Jigsaw, mas o cara fala que quem deu esse nome a ele foi a imprensa, pois John apenas gravava quebra-cabeças em suas vítimas para mostrar que estava faltando uma peça nelas, o instinto de sobrevivência. O mesmo que Eric tinha 5 anos atrás quando quebrou a mandíbula de um criminoso com uma lanterna para extrair informações. Voltando para a casa, todos os jogadores estavam desesperados procurando por algo que lhes desse mais uma pista, até que a porta se abre do nada. Com isso, Xavier vai até lá com muita cautela e medo de cair em uma armadilha, pegando a chave da porta. Então eles percebem que todos estavam presos em uma casa gigante cheia de portas trancadas. E aí Xavier pega um bastão com pregos, dizendo que vai tentar quebrar as paredes ou portas, já que aquilo era apenas uma casa feita de madeira, e não uma fortaleza. Mas Jonas não acha uma boa ideia trapacear em um jogo do Jigsaw, e fala que deveriam pensar em uma estratégia para sair dali. Só que Xavier não está nem um pouco interessado nisso, e sai andando pela casa procurando a saída. No caminho, Harrison encontra uma lanterna, e percebe que o veneno está fazendo efeito, já que ela estava tossindo sangue. Então Xavier vai até a porta, e percebe que aquela chave não era a certa, jogando ela no chão. E claro que Jonas não perde tempo, e a pega para caso precise no futuro. Com isso, Xavier surta e tenta quebrar a porta da frente, mas como já era esperado, ela estava reforçada para evitar fugas fáceis. Ok, levando em conta que Jigsaw é um gênio que sempre faz seus jogos pensando em todas as possibilidades, tanto que foi por causa disso que Adam tomou um choque elétrico no jogo anterior, seguir as regras de John, por incrível que pareça, é a melhor alternativa para vencer. Isso porque deve ser a única coisa que o assassino não espera, já que todos sempre tentam quebrar as regras e escapar de uma forma mais fácil. Isso vale tanto para os jogadores dentro da casa quanto para Eric. Afinal, mesmo se ele fizer o uso de violência para tentar extrair alguma informação de John, o cara já se demonstrou completamente apático, já que iria morrer de qualquer forma devido ao câncer. Portanto, feri-lo ou irritá-lo apenas iria fazer com que ele piorasse o jogo. Só que tem algo que os jogadores da casa definitivamente poderiam ter feito esse tempo todo para
atrapalhar os planos do assassino era quebrar as câmeras. Isso porque John é sádico e gosta de ver todos sofrendo. Tirar esse gostinho dele não só atrapalharia sua diversão, como também iria quebrar todo o seu plano para chantagear Eric e a polícia. Fora que Jigsaw é um assassino extremamente detalhista, e se ele deixou aquelas armas espalhadas pela casa, é porque elas com certeza vão acabar tendo um uso bizarro. Depois de ver o cara tentar quebrar a porta na impulsividade, Harrison começa a ofender Xavier, iniciando uma discussão. Mas Jonas pede que eles se acalmem, pois a única forma de sair dali era cooperando. Nesse momento, ele nota uma tatuagem suspeita no braço de Xavier e pergunta se o rapaz tinha sido preso. Com isso, eles descobrem que 3 dos jogadores já tinham cumprido pena de alguma forma e começam a achar que todos ali eram criminosos. Mas antes que pudessem discutir melhor sobre isso, Laura acaba encontrando uma porta que levava para o porão. E lá embaixo, o grupo acha que parecia ser alguém sentado, mas logo descobrem que era apenas um manequim, com uma faca cravada no peito segurando um papel com o nome de Obi. Ali perto tinha um gravador, e ouvindo a fita, Jigsaw fala que por anos Obi machucou as pessoas à sua volta com mentiras e traições, mas que agora era a sua chance de se redimir, pois dentro do forno de cremação tinham 2 antídotos. Um era para Obi, como presente de agradecimento por ajudá-la a sequestrar os outros. O outro antídoto era dele para escolher a quem iria doar, só que Obi teria de pagar um preço por um deles, e que uma vez no inferno apenas o diabo pode ajudá-lo. Ao fim da gravação, Laura se lembra que foi Obi que lhe sequestrou, fazendo todos ficarem pistolas com o cara, e Xavier surta ordenando que ele os tire dali. Porém, Obi conta que não sabia onde ficava a saída, o que deixa Laura irritada, e ela quebra uma garrafa para machucá-lo. Mas antes que pudesse fazer algo, ela cai no chão passando mal por conta do veneno. Então Xavier ordena que Obi pegue a vacina, mas o cara não fica intimidado e entra lá por vontade própria. Uma delas ele consegue tirar das correntes facilmente, mas quando vai pegar a outra, ele aciona um mecanismo que fecha a porta da fornalha, iniciando o processo de cremação. Mas antes que pudesse ser consumido pelas chamas, o homem vê o desenho de um demônio apontando para uma válvula que fechava o registro de gás, mas que ele não viu antes por burrice. Os outros tentam tirá-lo de dentro da fornalha, mas ela estava completamente selada. E enquanto essa bagunça acontecia, Daniel vai até eles avisar que tinha uma janela ali perto, só que ninguém escuta. E numa última tentativa desesperada, Xavier quebra a janela da fornalha liberando o cara, mas já era tarde. Xavier até tenta pegar uma das seringas, mas percebe que Obi as perdeu ali. Isso deixa todos em choque, quebrando o seu foco e impedindo deles de verem Amanda subindo as escadas sozinha segurando uma arma. Bom, brigar numa situação dessas não vai ajudar ninguém a resolver nada. Isso porque eles têm algo que ninguém teve em todos os outros jogos do Jigsaw: ajuda. Se eles começarem a se organizar e jogarem em equipes para superar os desafios, todos têm muito mais chances de conseguir o antídoto. Isso porque John cria os jogos baseado nas personalidades e medos de cada pessoa. Mas isso tudo é quebrado, já que tem mais 5 indivíduos que podem ajudá-lo a superar seu medo e vencer o jogo, como no caso de Obi, por exemplo. Ele poderia facilmente ter sido salvo se alguém segurasse a porta da fornalha. Isso mostra que desde o início, Jigsaw sabia que a chance de todos ali colaborarem entre si era mínima. Portanto, se eles se ajudarem, o grupo tem muito mais chance de vencer o game. Fora que essa armadilha da fornalha poderia facilmente ser derrotada com um pouco mais de atenção, não só em olhar em volta para ver a válvula, como tomar cuidado ao pegar as vacinas, já que John disse nitidamente que uma delas tinha um preço, e conhecendo esse cara, ele com certeza não estava falando de dinheiro, e sim da vida de Obi. Uma coisa fácil de fazer e sem necessidade de muita inteligência, já que isso está em falta nesse grupo, seria alguém ficar segurando as pernas de Obi enquanto ele pegava as seringas. Não tinha nenhuma regra falando que o cara precisava entrar sozinho no forno, já que obviamente teria alguma pegadinha quando ele pegasse as seringas. Se tivesse alguém segurando as pernas do cara, a porta não seria fechada, pois o corpo da segunda pessoa impediria que isso acontecesse. E aí no momento em que ele pegasse a segunda seringa, era só puxar o cara para fora pelas pernas. Pode ser que algumas sobrancelhas fossem chamuscadas no processo, mas definitivamente ninguém iria de arrasta pra cima. Além disso, eles deviam aproveitar melhor o fato de estarem em 6 para se dividirem em 3 duplas, e cobrir uma área maior procurando por pistas que pudessem ajudar, ao invés de ficarem sempre colados uns nos outros. Por exemplo, enquanto Obi e mais um ficavam no porão, outros poderiam explorar o térreo e o segundo andar, para ver se tinha mais alguma porta aberta, ou achar o local onde aquela chave se encaixava. Quanto à teoria da prisão, com certeza todos aqui já foram presos alguma vez, pois isso parece ser um padrão. O problema é que ser um ex-presidiário não explica nada sobre a razão de estarem ali, e Daniel nem sequer foi preso, graças à ajuda do papai. Então tem alguma outra coisa que conecta todos ali, e precisamos descobrir o que é se quisermos sair. Voltando a Eric, John explica que o motivo de ter começado seu trabalho foi quando descobriu que tinha câncer, então ele tentou acabar com tudo jogando seu carro em velocidade máxima morro abaixo, mas por alguma razão ele continuava vivo, e sabendo o tempo restante que tinha de vida, ele começou a apreciar cada segundo, mesmo que seja saboreando um copo d'água. Só que por alguma razão as pessoas que tinham a bênção de não saber quando iriam morrer, deixavam de aproveitar suas vidas, de amar a viver, perdendo o instinto mais primitivo de todos, que era se manter vivo, e tudo que John queria era ensiná-los a aproveitar isso, pois ele não podia se corrigir já que seu tempo estava contado graças ao câncer, mas podia corrigir outras pessoas, como Eric, que não amava seu filho antes de saber que poderia
perdê-lo, e não amava nem a sua própria vida, e essa mudança só aconteceu porque por alguma razão o senso de mortalidade mudava as pessoas. Mas essa conversa toda só deixava Eric ainda mais irritado, então ele implora para saber onde estava seu filho, porém John fala que Eric não entendeu nada, e não poderia contar onde Daniel estava até que ele entendesse. Com isso, o detetive perde a paciência, e decide tirar um tempo para esfriar a cabeça. Em paralelo, Carrie estava tentando entrar em contato com a equipe tática que deveria analisar as informações do vídeo para descobrir o paradeiro dos sobreviventes, mas eles ainda não tinham encontrado nada. Voltando para casa, Laura começa a desistir de sua vida, já que se passou uma hora e ninguém conseguiu um único antídoto, mas Daniel tenta consolar a garota, enquanto Amanda vasculhava tudo em busca de pistas, e embaixo do sofá ela encontra uma corda. Nesse momento, Daniel pergunta por que Amanda tinha sido pega da primeira vez, e ela revela que era uma usuária de tóxicos e que foi presa por posse de entorpecentes, mas que provavelmente foi capturada novamente porque ela não estava sendo muito gentil consigo mesma nesses tempos. Só que a conversa é interrompida quando Jonas vai até eles contando que acharam uma porta sem trancas, mas que por alguma razão não estavam conseguindo abri-la. Então todos vão para o segundo andar, onde Xavier empurra a porta com toda a força, rompendo o mecanismo e iniciando o contador. Lá dentro, Jonas encontra mais uma fita, e Jigsaw fala que esse era um jogo para o Xavier, e que atrás daquela porta de ferro estava um antídoto, mas que assim que o temporizador acabasse, ela seria trancada para sempre, e a única forma de abrir a tranca era pegando uma chave que estava no meio de várias seringas, já que Xavier era um distribuidor ilegal, e agora teria que entrar no meio do que ele vende para as pessoas se quisesse se salvar. Só que Xavier é surtado da cabeça, e com medo de se ferir, ele joga Amanda dentro do fosso de agulhas, ordenando que ela procure pela chave. Com muita dor e dificuldade, a mulher acaba encontrando a seringa certa, mas quando consegue entregar para os outros, o tempo acaba, e a porta se tranca para sempre. Isso deixa Xavier muito irritado, e ele vai para cima da mulher para despejar sua raiva, mas Jonas o impede. Então Laura aparece falando que todos ali já foram presos, incluindo ela, e que se queriam sair, precisavam falar sobre suas vidas e tentar entender o enigma do psicopata. Só que Xavier já estava cansado de tudo isso, e diz que o grupo estava apenas lhe atrasando, e que não quer mais fazer parte da equipe. Ok, o veneno deve estar afetando a capacidade de raciocínio desse pessoal, já que eles estão deixando passar uma coisa muito importante, e que devia ser levada em consideração. Aparentemente, todos estão passando mal e vomitando sangue, com exceção de Daniel e Amanda, o que é bem confuso, já que os dois também estão respirando esse tal gás venenoso. Quanto ao jogo das agulhas, tinham algumas formas de superar esse desafio, que não envolvem jogar a amiguinha num fosso cheio de tóxicos. A primeira coisa era pegar aquelas cobertas que estavam ali, e forrar uma parte das agulhas para que elas não te perfurem com tanta facilidade. E a segunda era usar aquelas caixas que estavam em volta para tentar peneirar as seringas. Se todos fizessem isso juntos, 3 minutos seria mais do que necessário para encontrar a seringa certa, apesar de que Xavier não parece que vai querer colaborar com eles. Voltando aos policiais, Rigg começa a perder o resto que tem de paciência, e pede uma última vez para tentar obter respostas de John, mas Carrie não permite, falando que estudou esse cara por anos, e ele estava apenas jogando um jogo que precisavam decifrar. Com isso, a mulher começa a olhar em volta procurando por pistas, até que percebe as imagens dos planos do assassino nas paredes, e sugere que aquele psicopata tem tanto amor pelo seu trabalho que poderia fazer qualquer coisa para preservá-lo, e pede que Eric vá até ele e comece a destruir as coisas na frente do velho, na esperança de que ele conte algo. E é exatamente isso que Eric faz, destruindo vários arquivos importantes, o que irrita Jigsaw, que fala que se o detetive quisesse ver seu filho vivo, ele iria parar de destruir os seus trabalhos, pois eles eram como as provas que ele plantou sua vida inteira. E num impulso de raiva, o assassino abre o jogo, pedindo que os policiais que estavam ouvindo tudo no walkie-talkie pegassem os arquivos em uma de suas gavetas, e revela o que todos os jogadores tinham em comum, e que eles eram criminosos que Eric prendeu plantando pistas e usando violência, e que mesmo que ele não se lembrasse deles, os bandidos com certeza se lembravam de Eric, e iriam finalizar o seu filho se soubessem quem ele é. Enquanto isso, voltando para o jogo, Xavier vai até a sala do cofre desesperado, e praticamente se arrastando, já que o veneno estava quase lhe finalizando. E num movimento desajeitado, ele acaba tirando o casaco de Daniel, que estava tapando a cabeça de Gus. E então ele se toca do que Jigsaw falou, e olha na nuca do corpo, percebendo que ele tinha um número lá. Nesse momento, Jonas chega no quarto, tentando fazer as pazes com o cara, e dizendo que fora daquela casa tinham pessoas más procurando por ele, e se não o encontrassem, iriam atrás de sua família. Mas Xavier não quer saber disso, e parte para cima do cara com uma faca, ordenando que ele se vire. O que o maluco não esperava era que Jonas era fluente em mais de 1000 formas de descer a porrada, derrotando o esquentadinho com facilidade. Só que o veneno deixa ele fraco, e Xavier aproveita a oportunidade para finalizá-lo e olhar o número em sua nuca. Em paralelo, o outro grupo segue até o andar de cima ainda procurando alguma pista que possa ajudá-los. Até que Laura cai no chão quase morta por causa do veneno, porém isso ajuda ela a ver informações de outro ângulo, e a jovem percebe que um quadro estava trincado no formato de X. Rapidamente, Edison pega o quadro e encontra uma foto de Daniel com seu pai, deixando todas muito irritadas, já que foi ele o policial que armou para elas. Mas antes que uma discussão se iniciasse, Laura começa a convulsionar e infelizmente é finalizada pelo
pelo veneno. E as outras decidem abandonar Daniel por odiarem o seu pai, deixando o garoto sozinho enquanto Xavier caçava todos pela casa. Bom, é impressionante que Jonas consiga lutar dessa forma com o veneno quase lhe finalizando, mas ele cometeu um erro grotesco que inclusive é uma das primeiras regras das artes marciais: nunca se vire de costas para o seu inimigo. E por falar em inimigo, Xavier com certeza é meio bilolado da cabeça, já que ele poderia simplesmente ter contado o que descobriu aos outros e pedido que eles colaborassem com ele. Apesar de que eu acho que isso não daria certo, já que ele quase matou a Amanda há menos de 10 minutos atrás. Só que isso também não vai ajudá-lo, pois se ele finalizar todos, quem vai olhar o número que está na sua nuca? Quanto a Daniel, ele foi extremamente burro de deixar uma foto tão importante quanto aquela jogada no chão, sabendo que ele estava preso com um monte de criminosos que poderiam querer finalizá-lo se soubessem que seu pai era um policial. E ele mesmo já sabia disso, já que se recusou a contar quem era seu pai quando estava conversando com Amanda. A sorte dele é que Xavier está quase morto, portanto tudo que ele tinha que fazer era ficar correndo e evitando o cara até que ele caísse duro, já que estava perto de completar 2 horas e o veneno iria finalizá-lo mais cedo ou mais tarde. Ou então eles poderiam se esconder e armar uma emboscada, já que Xavier com certeza não iria conseguir revidar qualquer ataque surpresa no seu estado atual. Mais tarde, Amanda vai até o quarto e vê Jonas finalizado. Então ela volta a Daniel e tenta ajudá-lo a escapar, mas os dois dão de frente com Xavier, que começa a persegui-los pela casa, mas os dois se escondem no quarto do cofre para se protegerem. Vendo que aquele assassino estava indo atrás de seu filho, Eric desiste de bancar o policial bonzinho e vai para cima de John, ordenando que ele lhe diga onde seu filho estava. A surra é tão violenta que até mesmo o rádio é quebrado, e Carrie até tenta impedir Eric, mas Wrigley segura, dizendo que tentaram da forma dela e não funcionou. Só que a violência só irrita John, que lhe fala que só iria bater as botas depois de ver Daniel morrer. Porém, isso apenas piora a raiva do pai, que lhe bate até quase a finalizá-lo. Mas Jigsaw fala que era por esse método que o policial estava em seu jogo. Porém, depois de apanhar muito e sob ameaça de morte, o assassino diz que é game over e garante que vai levar o policial até o local. Mas apenas Eric e mais ninguém poderia vir junto. Com isso, o cara concorda e o Jigsaw lhe mostra um botão na parede que abre um elevador secreto, que os dois usam para fugir. Mas assim que eles saem, a equipe consegue localizar o local de onde vinham as gravações e mandam Rigg e sua equipe até lá. Em contrapartida, Harrison acaba encontrando uma das armadilhas com uma seringa dentro, e desesperada para pegar o antídoto, ela enfia os braços dentro daquela coisa, mas acaba desperdiçando a cura e ficando presa. Seus gritos podem ser ouvidos pela casa, e não demora muito para Xavier ir encontrá-la. Só que ao invés de ajudar, o homem apenas olha o código e vai embora. Ele finalmente chega até a porta onde tudo começou, e tenta arrombá-la de todas as formas, mas Amanda pega o bastão que estava na cabeça de Jonas e crava no chão para segurar a porta. Bom, creio que nesse ponto o veneno já derreteu o cérebro de Edson, pois sua morte não faz o mínimo de sentido. Isso porque era óbvio que se ela enfiasse suas mãos ali, elas iriam ficar presas. Portanto, ela deveria ter passado algo ali antes de segurar as lâminas, como a perna de uma daquelas cadeiras atrás dela, ou o bastão que estava no andar de cima preso na cabeça de Jonas. Além disso, colocar a outra mão ali, sendo que a seringa já havia sido esvaziada, é burrice demais para uma pessoa só. Tudo que ela precisava ter feito era usar os seus dedos para afastar a lâmina de seu braço e retirá-lo dali. Mas não apenas isso, como essa armadilha também poderia ser facilmente derrotada se outra pessoa lhe ajudasse a afastar as lâminas, provando que Jigsaw pensou nesses testes para serem feitos em equipe, e os criminosos que não quiseram se ajudar. E nesse ponto, também podemos teorizar outra coisa. Como Daniel e Amanda não estão sofrendo os efeitos do veneno mesmo perto das 2 horas, é provável que não tenha nenhum gás venenoso no local, e que os bandidos foram envenenados antes de entrar ali. Já Eric conseguir escapar com o principal suspeito da cena do crime e ninguém se preocupar em segui-lo é no mínimo bizarro. Não existe uma razão para todo mundo simplesmente ignorar que o cara fugiu com o Jigsaw e não irem atrás dos dois para ver onde eles estavam indo, já que por lógica, o cara só fugiria dali para ir até o local onde seu filho estava preso, ou para alguma armadilha preparada pelo velhote. Quando os dois estavam perdendo suas esperanças, Amanda nota que o sangue de Jonas estava escorrendo para uma espécie de alçapão embaixo do cofre. Então os dois deixam um bastão segurando a porta e tiram o cofre do lugar, mas percebem que a escotilha estava trancada. Então Daniel se lembra que encontraram uma chave mais cedo, e Jonas a pegou depois que Xavier jogou ela longe. Com isso, eles vasculham o corpo de Jonas e acham a chave usando ela para abrir a escotilha e fugir. Nesse momento, Xavier consegue abrir a porta e vê a dupla entrando no chão. Então ele também abre a escotilha e inicia uma perseguição pelo que parece ser uma sessão de canos. No fim do caminho, Amanda e Daniel encontram uma porta de correr e vão parar no banheiro onde aconteceu o jogo de Adam e Gordon. Inclusive, podemos ver o fim terrível que Adam levou. Não demora muito para Xavier encontrar os dois, mas Daniel parece já ter passado dessa para melhor. E numa tentativa de negociar com o assassino, Amanda diz que ele não sabia o seu número e pergunta quem iria olhar se ele a finalizasse. Só que ela não contava com o fato de que Xavier é maluco das ideias e iria cortar seu próprio pescoço para pegar o número. Então ele se prepara para finalizar a mulher, mas Daniel mostra que estava vivo e ataca o cara de surpresa, lhe finalizando. Em paralelo, Eric e John finalmente chegam até o local e o assassino lhe entrega as chaves para entrar na casa. Lá o detetive encontra todos os corpos dos jogadores e inclusive acha a escotilha que levava para os esgotos,
percebendo uma agulha de antídoto jogada ali perto. Em seguida, ele percorre os corredores em busca de seu filho. Logo, o restante das forças chegam ao endereço marcado, mas não encontram nada lá, e Carrie também não consegue vê-los nas câmeras, indicando que tem algo muito errado acontecendo. Lá dentro, eles encontram um outro quarto cheio de monitores, junto com alguns aparelhos de DVD que estavam transmitindo para a sala onde os policiais estavam, e assim eles percebem que foram enganados e estavam na casa errada. Chegando à sala onde ocorreu o jogo de Adam, Eric olha em volta, mas não encontra ninguém, até que percebe que tinha alguém deitado na banheira, e quando ele vai checar se era seu filho, o cara é atacado por alguém com máscara de porco e fica inconsciente. Quando acorda, ele acha um gravador com a voz de Amanda, contando que ela foi presa muitos anos atrás graças a Eric, que plantou tóxicos como provas para prendê-la, e que por isso ela perdeu uma grande parte de sua vida, mas Jigsaw lhe salvou e deu a ela um motivo para viver, se tornando seu mestre, quase que um pai, e que a cura para o câncer é a imortalidade, por isso eles precisavam criar um legado, e ela iria suceder John como Jigsaw quando ele morrer. Então vemos ela levando Daniel inconsciente até John, e no presente, enquanto Carrie tentava contato com sua equipe, ao fim da contagem, a porta de um cofre se abre, revelando que Daniel estava intacto, respirando por uma máscara de oxigênio. E voltando ao porão, Amanda fala que Eric é seu primeiro jogador, e aparece para fechar a porta, falando game over, sem mal dar a chance para o cara jogar. Bom, é incrível como esses policiais são incapazes de identificar coisas básicas. Eric definitivamente saberia diferenciar um corpo em decomposição de um corpo fresco, afinal, se aqueles monitores estavam mostrando uma transmissão ao vivo, nenhum dos corpos da casa estaria com cheiro de podre e nem o sangue estaria seco. E dá para ver claramente no corpo de Jonas que ele está lá por mais de algumas horas, só que Eric esqueceu o cérebro em casa nesse dia e não percebeu isso. Outra coisa incrível é que esses oficiais não sabem atirar ou têm pena de gastar munição, já que o cara guardou a arma para ver alguém encapuzado dentro de uma banheira, sendo que esse foi o jeito que muitas pessoas foram sequestradas para os jogos em casos anteriores. E provavelmente Eric tinha conhecimento disso, afinal já fazia tempo que John estava fazendo os jogos mortais, e a Carrie com certeza tinha juntado informações sobre isso, e compartilhado com seu antigo parceiro. E eu nem vou comentar sobre um cofre gigante no meio do covil do Jigsaw, que ninguém sequer pensou em se importar se teria algo útil lá dentro. Fala galera, esse foi como derrotar os Jogos Mortais 2, você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se vocês querem que essa saga continue aqui no canal, caprichem no like. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de valorizar muito sua vida, pois nunca se sabe quando ela vai acabar.